sujeitos regras referentes à repartição de receitas, nem o ITBI, nem o ITCMD. Perfeito? Próxima pergunta. Professor, estou prestes a ingressar como sócio de uma empresa. Sobre o imóvel que irei transferir para a empresa, incidirá algum imposto? Bom, olha só. Então, a pergunta é bem específica, na realidade, e, por outro lado, bastante interessante. A dúvida dele é, bom, olha, eu devo fazer parte de uma empresa, deve estar como sócio de uma empresa. E, naturalmente, toda vez que você ingressa numa empresa, você tem que pagar por isso, por participar dessa empresa. Para isso, ele deve se preocupar em integralizar o capital social. Ok? Pois é, acompanha comigo. Se é assim, portanto, ele pode pagar isso em dinheiro, ou então ele pode integralizar o capital social através da transmissão de um bem imóvel. Ele não pode passar um imóvel dele, propriedade dele, particular, pessoa física, para essa empresa, como forma de integralizar o capital social? Pode ou não pode? Pode, sem dúvida nenhuma. Pode, e é bem comum isso acontecer. Ele pode fazer isso. Mas aí que surgiu a pergunta, que eu vou repetir. A questão dele é, será que sobre esse imóvel que ele leva à empresa como forma de integralizar o capital social, será que sobre essa transmissão haverá incidência do ITBI? Uma pergunta muito interessante, porque você há de concordar comigo. Tem ou não tem a transmissão do bem imóvel? Tem, né? Porque o imóvel era dele, particular, pessoa física, está sendo transferido para a empresa, pessoa jurídica. Há transferência de titularidade. Isso está bem claro. Tem a transferência de titularidade. A pergunta dele é, e a preocupação dele é, sobre essa transferência, haverá incidência do ITBI? Qual é a resposta? De acordo com a Constituição Federal, sobre esse imóvel transmitido com o objetivo de integralizar o capital social, pode marcar aí, não incide o ITBI. Bem, imóvel transmitido para a integralização do capital social, não incide o ITBI. Trata-se de uma imunidade específica para o imposto. Bem, se é para integralizar, esquece. ITBI não tem. Beleza? Ficou claro? De verdade? Vamos partir então para a nossa próxima pergunta? Vamos lá? Professor, de acordo com o Código Tributário Nacional, o ITBI é um imposto de competência dos estados. Isso é verdade? De acordo com o Código Tributário Nacional, ITBI é um imposto de competência dos estados. Ela tem razão, ela tem razão. Se você bater o olho no Código Tributário Nacional, no seu CTN, você vai ver lá, o CTN começando a enumerar essa situação, dizendo, olha, trata-se de um imposto de competência dos estados. Está certo. Bom, naturalmente, não é. O ITBI não é dos estados, o ITBI é de competência dos municípios. Mas a pergunta é, então por que o CTN diz que é dos estados? Se agora a gente está verificando que isso é de competência dos municípios. Afinal de contas, estados ou municípios? Municípios. ITBI, municípios. Não tem erro. Mas, então por que o CTN fala que é dos estados? Simples. Presta atenção. O CTN surgiu bem antes que no advento da nossa atual Constituição Federal. Nossa Constituição de 5 de outubro de 88. O CTN, ele surgiu com o advento da Lei 5.172 de 1966. E aí você há de concordar comigo que o CTN, portanto, tinha que observar a disposição constitucional daquela época. Então você percebe claramente que o CTN é inclusive anterior à Constituição Federal de 1967. Que o CTN surgiu praticamente um ano antes, ele surgiu em 1966. Ora, e naquela época, o que a Constituição dizia? Bom, naquela época, já dá para desconfiar, a Constituição atribuía o ITBI à competência dos estados. Verdade, naquela época o ITBI era de competência dos estados. Por isso que o CTN fala do ITBI sob competências dos estados. Já é verdade que está lá disposto no CTN, que o ITBI é de competência dos estados, contudo, você sabe hoje que, de acordo com o nosso atual texto constitucional, o ITBI foi retirado da competência dos estados e levado à competência de quem? Elevado à competência dos municípios. ITBI não tem erro, competência dos municípios. Fechado? Tranquilo, então?
Bom, olha só, essas foram as nossas dúvidas, pode ser que tenha sido a sua dúvida, inclusive, respondida. Não esqueça, mais uma vez, de mandar os seus e-mails. Ah, mas espera aí, o programa não acabou. Esse foi só o nosso segundo bloco. Temos mais o terceiro bloco, o X da questão. Então, não saia daí, é só mais um instante. Voltamos, então, meus queridos, para o nosso último bloco, o X da questão, onde, então, você já está acostumado, você já sabe, é aqui que a gente vai verificar algumas questões respectivas ou relativas ao tema do dia de hoje, que foi o ITBI e o ITCMD, uma comparação que eu tive a oportunidade de fazer para vocês, o ITBI e o ITCMD. Vamos partir já para a nossa primeira questão? Vamos lá? Vamos lá, primeira questão. Na primeira questão, uma exigida no exame de ordem do ano de 2009, pergunta-se: caso o proprietário de um automóvel licenciado em Brasília, Distrito Federal, e de um apartamento no Rio de Janeiro, próprio estado do Rio, faleça em São Paulo, e o respectivo inventário seja processado em Brasília, o imposto sobre transmissão causa-mortes competirá ao: letra A, Estado do Rio de Janeiro, relativamente ao bem imóvel. Letra B, Estado de São Paulo, relativamente ao automóvel. Letra C, Distrito Federal, relativamente ao bem imóvel. Ou letra D, Estado de São Paulo, relativamente ao bem imóvel e ao automóvel. E aí, como é que fica essa situação? Bom, está falando da morte de alguém e, na verdade, a questão envolve tanto um bem imóvel como um bem móvel. Tudo bem? Trata-se de dois bens, móvel e imóvel, transmitidos em razão do falecimento de uma pessoa. Como é que fica a incidência do ITBI? Do ITCMD. Você tem a incidência do ITCMD? Isso é certo. A pergunta é: qual será o estado competente para essa arrecadação? E aí? Qual é o estado competente para a arrecadação? Lembra que a gente tratou aqui, no caso do ITCMD? Bom, é simples, né? Vou retomar, na verdade, o que eu tinha ilustrado de forma resumida. Toda vez que você tiver a transmissão de um bem imóvel, você pense que o ITCMD deve ser recolhido onde? No estado local da situação do bem. Perfeito? E se por acaso a transmissão for de um bem móvel? Transmissão de bem móvel, o ITCMD tem que ser recolhido para o estado onde se processar o inventário ou o arrolamento. Perfeito? Onde se processa o inventário ou o arrolamento. Já? Então vamos voltar para a questão, vamos reler a questão para identificar exatamente onde deve ser recolhido o ITCMD. Vamos lá? Voltando à nossa questão, o caput da questão, vamos lá? Pergunta então dizia: caso o proprietário de um automóvel licenciado em Brasília, Distrito Federal, e de um apartamento no Rio de Janeiro, faleça em São Paulo, e o respectivo inventário seja processado em Brasília, o imposto sobre a transmissão causa-mortes competirá a quem? E aí, gente, como é que ficou então? Bom, você teve a morte, teve alguém que morreu em São Paulo, o inventário está sendo processado no Distrito Federal, em Brasília, só que tem um apartamento localizado no estado do Rio de Janeiro. Em relação ao apartamento, por exemplo, para onde que eu tenho que recolher o ITCMD? Porque tem que ser recolhido o ITCMD. Para onde tem que ser recolhido o ITCMD? Em relação ao apartamento, bem imóvel, sempre é o estado local da situação do bem. Portanto, em relação ao bem imóvel, ao apartamento, o ITCMD tem que ser recolhido para o estado do Rio de Janeiro. Ok? Voltando, portanto, para a questão, a alternativa correta é aquela que faz referência ao estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro relativamente ao bem imóvel. Você concorda comigo? Mesmo? Bem imóvel, estado do Rio de Janeiro, é para lá que, em relação ao bem imóvel, que você recolhe o ITCMD. Perfeito, então, a alternativa correta nesse teste é a alternativa A. O ITCMD, quanto ao bem imóvel, deve ser recolhido para o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque é este estado o local da situação do bem. Essa foi fácil, né? Convenhamos, essa foi bem tranquila. Vamos partir para a próxima questão? Vamos lá? Próximo teste. O teste também de exame de ordem. A pergunta é: supondo que a empresa A tenha como principal atividade a compra e venda de imóveis, contudo, após a realização de uma cisão total,
um imóvel então pertencente a ela é transmitido para a empresa B.